Everyone, meu nome é Marcela Mallet, sou professora de inglês e nesse vídeo eu vou te ajudar a como pensar em inglês. Então muita gente se pergunta, né, como pensar em inglês? Teacher, como é que eu vou parar de traduzir, né? Eu acredito que pelo menos alguma vez na sua vida alguém já te falou, ou algum professor, algum amigo, alguém te falou, você tem que parar de traduzir, não pode traduzir, tem que pensar em inglês. Mas aí como é que você vai pensar em inglês se você está iniciando os estudos agora, né? Esse foi um trauma que eu também passei, tá? Apesar de tá estudando por um tempo, a professora falava, ó, você tem que parar de traduzir, você tem que pensar em inglês, não pode pensar em português. Mas eu tenho uma boa notícia pra te dar, porque a primeira coisa que você tem que botar na sua cabeça é que você vai sim usar a sua primeira língua, no caso português, para aprender uma segunda língua, no caso aqui, inglês. Na realidade, usar a sua primeira língua vai te ajudar e muito a entender conceitos importantes da segunda língua, ok? Vou te dar um exemplo para que você possa entender melhor. Se eu falar assim pra você, ó, em inglês, adjetivo vem antes de substantivo, mas você não domina o conceito de substantivo, não domina o conceito de adjetivo, vai parecer que eu tô falando pra você que eu tô conversando com você em grego. Então, quando você domina esses conceitos na sua primeira língua, você consegue transferir o conhecimento que você possui no português, no caso, que é a sua primeira língua, para o inglês. E isso vai facilitar muito a compreensão da segunda língua, ok? Então, coloca aí na tua cabeça que no começo é fundamental e é até importante que você use a sua primeira língua para que você possa aprender de forma mais rápida, para que você possa, ó, comparar, tá? Eu falo assim, eu falo assado, ok? Tanto é que eu tenho vários alunos aqui também nos Estados Unidos que são de outros países e eu não consigo encontrar a língua do pessoal no Google Tradutor. E aí eles ficam, ai meu Deus, qual é a diferença do verbo want e do verbo need? Que é o verbo querer e o verbo precisar. Se eu tivesse acesso à primeira língua deles, eles iriam entender rapidamente o conceito dessas palavras. Mas como a gente não tem acesso à primeira língua deles, fica muito difícil explicar qual é a diferença e a gente poderia matar esse conceito simplesmente com uma tradução. Então, se você precisa traduzir, traduza assim, não tenha medo, vai te ajudar. Use a sua primeira língua para entender a língua, né, a segunda língua com mais profundidade, ok? Agora eu vou trazer aqui pra vocês algumas dicas para que vocês possam usar para começar a pensar em inglês. A minha primeira dica é o seguinte: paciência, tá bom? Não adianta você vai começar a estudar inglês e você vai querer começar a traduzir, não acontece de uma hora para outra, não adianta você se comparar com outra pessoa também, porque cada aluno tem o seu ritmo. Então, a minha dica número 1 para você que quer começar a pensar em inglês é ter paciência, ok? Pouco a pouco, você tendo contato com o idioma, o seu cérebro vai se acostumando e aí quando você menos perceber, eu me lembro ainda quando isso aconteceu comigo, você vai, ai meu Deus, tô entendendo tudo sem precisar traduzir, entendeu? Então você tem que ter paciência, essa é a dica número 1, paciência. Dica número 2, que é super importante também, é você ter imersão na língua, tá? E quando eu falo você tá imerso na língua, você não precisa necessariamente viajar para outro país. Você pode fazer a imersão no idioma aí da sua casa, onde você mora. E hoje em dia a gente tem acesso à internet que, assim, tá recheado de conteúdo. Queria eu, na minha época, ter tido acesso a tantos conteúdos gratuitos que tem na internet, né? Então eu vou dar aqui pra vocês algumas dicas para que vocês possam fazer imersão dentro de casa. Por exemplo, escutar música. Então você pode escutar música, você pode tentar entender a música, tentar traduzir a música, você acompanha a música, a letra da música original e depois a música no português. Você pode ler noticiário em inglês. Eu gosto de um canal chamado News in Level, que são noticiários, né, notícias em inglês, e são em níveis. Então se você tá num nível mais básico, você pega um textinho mais basicão. Ele tem um listening também, então você pode ouvir e pode ler. Muito legal. Eu tenho aqui no meu canal também um cronograma de estudos que pode te ajudar a criar o seu próprio cronograma para que você possa ter contato com o idioma todos os dias, tá bom? Então se imergir, né, ter contato com a língua todos os dias é fundamental. Então, dica número 1, ter paciência. Dica número 2, você ter contato com a língua todos os dias. A dica número 3 é uma dica que eu sempre falo, né, que é leitura, tá? Você lê em inglês todo dia também, claro. Se você puder, ler um pouquinho todo dia vai te ajudar muito. E eu sempre recomendo os livros da Pinguim, porque eles são livros em níveis. Então você vai ler um livro de acordo com o seu nível, tá? Eu gosto desse aqui do Marley and Me, porque também tem um filme, então você pode ler e também pode assistir o filme.
E tem o Forrest Gump, que também tem o filme, então você também pode ler e também pode assistir o filme, que aí já seriam mais atividades para você ter contato com a língua. O Forrest Gump é o nível 3 e o Marley and Me é o nível 2, tá bom? As palavras se repetem bastante ao longo do livro, então by the time que você terminar o livro, assim que você terminar o livro, você vai ter memorizado todas as palavras do livro e isso vai te ajudar muito, ok? Uma outra dica também para você é um professor particular. Se você tem condições de contratar um professor particular para te ajudar, para te guiar, é uma excelente dica também. Por que não? É um investimento, não é mesmo? E se você não tem condições, não tem problema, tem tanta gente aprendendo inglês no mundo inteiro, então arruma um parceiro aí que esteja realmente disposto a estudar com você, para que vocês possam se incentivar também, né, um motivo ou outro, e para que vocês possam continuar estudando inglês. Então as minhas dicas no total para você pensar em inglês é, primeiro, número 1, ter paciência, lembra sempre disso, ter paciência. Número 2, você, né, ter contato com a língua todos os dias, escutar música, assistir filme, fazer leitura de textos pequenos ou fazer leituras de como News in Level. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Para que vocês possam ter acesso ao site. A leitura, como eu dei aqui a opção do Penguin Readers, que é a editora, tem outras editoras também, mas eu gosto muito dessa daqui. E a última é se você ter alguém para te incentivar, para te motivar, que pode ser tanto um professor particular de inglês, alguém que seja capacitado, né? Ou um amigo também, um parceiro de conversa, para que vocês possam motivar um ao outro, tá bom? Beijão, espero que vocês tenham gostado dessa dica e desse estilo de vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!